Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao YouTube, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado. Você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública. No momento em que eu subo esse vídeo para a plataforma, nós somos mais de 51.200 pessoas, quase 51.300 pessoas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e fique muito à vontade aqui comigo para discutir tudo aquilo que importa para os concursos de procuradoria. Hoje eu tenho uma importante decisão do STJ para discutir contigo, exatamente uma decisão que envolve uma das teorias mais importantes do Supremo Tribunal Federal sobre a fazenda pública. Essa semana foi até engraçado, abrindo um parêntese rápido, um aluno chegou para mim e disse assim, professor, vá devagar aí nos vídeos porque eu não estou conseguindo atualizar o conteúdo na plataforma do YouTube. Ora, veja bem, nós estamos no dia 25 de março de 2022. Do dia 1º de janeiro para o dia 25 de março de 2022, nós temos 83 dias. Nesse ano eu já subi 88 vídeos aqui no YouTube sobre temas importantes para os concursos da Fazenda Pública. É mais difícil para mim gravar vídeo todos os dias e subir todos os dias ou você atualizar o seu material com os vídeos aqui no YouTube? Então, se eu estou conseguindo de alguma forma subir vídeos todos os dias aqui na plataforma, em relação também à conjugação de todas as minhas outras atividades, eu penso que você pode fazer um esforço atualizando o seu material, atualizando o seu conhecimento e assistindo aqui os vídeos para que você possa se preparar cada vez mais para o enfrentamento dos concursos de prova de procuradoria. O objetivo é colocar pelo menos um vídeo por dia aqui no YouTube em 2022. Obviamente que eu já fiz isso mais de uma vez, ou seja, eu já coloquei mais de um vídeo por dia, de forma que nós estamos no dia 83 do ano e já temos 88 vídeos nesse ano, fora os outros 700 vídeos dos anos anteriores que existem aqui no canal. Bom, muito bem, vamos analisar aqui um tema importante que eu preciso tratar contigo. Trata-se de uma decisão do STJ que vai interferir diretamente em um tema importante da Fazenda no Supremo Tribunal Federal, que é a tese da dupla garantia. Eu estava preparando aula para esse curso aqui, ó, 15 principais teses da Fazenda nos concursos da Fazenda, ou seja, aqui são as 15 principais teses da Fazenda nos concursos de procuradoria. Nem são as mais difíceis, são as que mais caem. E aí eu já ministrei uma aula com as 5 primeiras teses, eu estava preparando aqui a aula da segunda, o material da segunda aula, e aí eu já tinha fixado aqui a tese da dupla garantia para ministrar para os alunos, que é uma tese até simples, mas o objetivo aqui não é estudar as teses mais complicadas. Posso até lançar um curso sobre as teses mais complicadas no futuro, mas o objetivo aqui é estudar as teses que mais caem. Dentre as teses que mais caem, a tese 8 é a tese da dupla garantia e cai muito em provas de concurso. Nessa tese da dupla garantia, nós temos uma interpretação que o Supremo dá ao artigo 37, 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, o que prevê a responsabilidade objetiva do Estado, juntamente com o princípio da impessoalidade. O Supremo junta o 37, parágrafo 6º e o princípio da impessoalidade e fixa uma interpretação a que ele chamou de tese ou teoria da dupla garantia. Vamos dar uma analisada nisso rapidamente, é até fácil de entender. O Supremo diz assim, ó, até o do disposto no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, no caso, o agente público, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Na verdade, o Supremo aqui ele fixa em repercussão geral a tese da dupla garantia a partir da interpretação do artigo 37, parágrafo 6º, como eu expliquei. O terceiro prejudicado aqui, aquele que sofre com o ato praticado pelo Estado e que, portanto, quer ver o Estado ser responsabilizado por esse ato, muitas das vezes o pedido aqui é de indenização por danos materiais e morais, o terceiro pode ajuizar a ação diretamente contra o autor do ato, o agente público? Não. O terceiro não pode ingressar com a ação diretamente contra o agente público,
nem o poder público pode chamar à lide esse agente público. A tese da dupla garantia, como eu disse, está fixada no artigo 37, parágrafo 6º, que diz assim: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiro. Essa é a primeira garantia. O particular ingressa com a ação só contra o Estado. Aí você pode dizer, professor, por que isso é uma garantia para o cidadão? Porque nessa ação, como o Estado responde de forma objetiva, não há discussão sobre culpa ou dolo. A discussão sobre culpa ou dolo normalmente enseja uma instrução probatória muito mais, digamos, arrastada nos processos em que envolvem a responsabilidade do Estado, do que aqueles em que se discute simplesmente a responsabilidade objetiva, onde eu tenho que comprovar o ato danoso, o ato do Estado e o nexo causal entre uma coisa e outra. Então, é uma garantia para o cidadão que os prejuízos que ele, porventura, nesse caso, sofra em razão de atos de agentes públicos, ele ajuize a ação contra o Estado, que responde objetivamente, e ele não vai precisar se preocupar em provar nessa ação culpa ou dolo. Ele apenas prova o ato, o dano e o nexo causal para ver a responsabilidade do Estado. Aí o Estado, uma vez condenado nessa ação principal, particular versus Estado, o Estado ele ingressa com a ação de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. E essa é a segunda garantia. Essa segunda garantia é para o agente público, para o servidor, para aquele que pratica o ato em nome do Estado. A garantia de que ele não vai ser processado diretamente pelo cidadão e a garantia de que, se ele sofrer ação, essa ação é regressiva e o Estado, nesse caso, precisa comprovar sua culpa ou dolo. Então, o Supremo retira do 37, parágrafo 6º, duas garantias, uma para o cidadão, outra para o agente público, por isso tese da dupla garantia. E eu explico justamente aqui, ó, a primeira garantia em favor do particular lesado, considerando que a Constituição Federal assegura que ele poderá ajuizar a ação de indenização contra o Estado, que vai, nesse caso, pagar com recursos do Estado e tem recursos para isso, sem ter que provar que o agente público agiu com culpa ou dolo, e aqui eu chamo de ação principal, Estado mais responsabilidade objetiva. E a segunda garantia é em favor do agente público, como eu expliquei, e aqui eu chamo de ação regressiva, servidor mais responsabilidade subjetiva. Existe um princípio constitucional envolvido na tese da dupla garantia, que é o princípio da impessoalidade. Por quê? O agente público ele não age em nome próprio, ele age em nome do Estado. Então, se ele age em nome do Estado e não age em nome próprio, não é justo que esse servidor enfrente ações judiciais quando, na qualidade de agente público, pratique atos em nome do Estado. Então, o princípio da impessoalidade também aponta à necessidade de que a ação do terceiro prejudicado, do particular prejudicado, do cidadão prejudicado seja contra o Estado e que o servidor responda somente perante o Estado em ação regressiva para se discutir sua culpa ou dolo. E aqui eu faço uma tabelinha só para que você possa fixar todos esses entendimentos. Ó. Dupla garantia, os fundamentos da dupla garantia estão no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição e no princípio constitucional da impessoalidade. As duas garantias são uma ação principal que envolve o Estado e a discussão sobre sua responsabilidade objetiva, sem análise de culpa ou dolo, e a segunda garantia para o agente público, a ação regressiva, e aí o Estado ingressa com a ação regressiva contra o servidor para discutir sua responsabilidade subjetiva e analisar efetivamente aqui a questão da culpa ou dolo do servidor. Para não misturar as coisas, para que eu não tenha discussão de culpa e dolo na ação principal, o Estado não pode chamar à lide o servidor. Essa é a tese da dupla garantia, a teoria da dupla garantia, tese em repercussão geral, portanto, precisa ser respeitada pelas instâncias inferiores ao Supremo Tribunal Federal, no que diz respeito efetivamente à aplicação do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. A tese, de novo, que o Supremo fixa é essa aqui, ó. A teor do disposto no 37, parágrafo 6º da Constituição, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de culpa ou dolo. Então, aqui está a primeira garantia que nós falamos e aqui está a segunda garantia
que nós falamos. Então nós temos, portanto, aí duas garantias em relação àquilo que o Supremo interpreta acerca do artigo 37, parágrafo 6º, somado ao princípio constitucional da impessoalidade. Muito bem, eu estava para explicar a tese da dupla garantia, revisar a tese da dupla garantia com os alunos do curso das 15 principais teses em provas de procurador. Daí o STJ tem uma decisão extremamente interessante por meio da sua quarta turma, onde ele condena aquele procurador Dalton Dallagnol, ex-procurador do Ministério Público, procurador da República, ele condena o Dalton Dallagnol a indenizar em R$75 mil o ex-presidente Lula por conta de uma entrevista que ele deu na qualidade de procurador, onde ele fez uma apresentação via PowerPoint explicando efetivamente como se dava o processo de corrupção investigado pela Lava Jato e que apontava o ex-presidente Lula como o principal cabeça da operação. Na ocasião, o Deltan Dallagnol, não é Dalton, é Deltan, perdão. O Deltan Dallagnol preparou a apresentação em PowerPoint com slide que se tornaria notório, no qual ligava termos à figura de Lula para justificar a ação penal. Isso aqui é uma passagem retirada lá do Conjur. Ele chamou o ex-presidente de comandante máximo do esquema de corrupção e de maestro da organização criminosa, e ainda fez menção a fatos que não constavam da denúncia, afirmou que a análise da Lava Jato, aliada ao caso do Mensalão, apontaria para Lula como comandante dos esquemas criminosos. O Mensalão foi julgado pelo Supremo na ação penal 470 e não contou com o petista como réu. Isso aqui é uma passagem da reportagem do Conjur sobre aquilo que levou o STJ a condenar o Deltan Dallagnol, não Dalton, Deltan Dallagnol, a indenizar o ex-presidente Lula em R$75 mil. Muito bem, o que eu estou trazendo, ou por que eu estou trazendo esse caso do Deltan Dallagnol para que a gente possa analisar a questão da dupla garantia? O STJ entendeu que o ex-procurador da República atuou com excesso de poder, indo além do que suas atribuições determinavam, dentro do que definiu como atuação empolgada de agentes públicos a partir de ações penais da Lava Jato. Tudo bem que esse tenha sido o entendimento do STJ, e nesse caso eu não estou aqui nem para adentrar no mérito de haver ou não o direito à indenização do ex-presidente Lula em razão daquilo que fez o ex-procurador Deltan Dallagnol. Não é o objetivo desse vídeo. O objetivo desse vídeo é chamar a atenção para o fato de que, pela tese da dupla garantia do Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente Lula não poderia ter ingressado com ação diretamente contra o ex-procurador da República. Nesse caso, a ação deveria ser intentada contra a União, porque, pelo princípio, ou melhor, pela tese, pela teoria da dupla garantia, pelo princípio da impessoalidade e pelo artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, nós vimos que o autor do ato, o agente público, ele tem a garantia de que só responderá mediante a ação regressiva do ente público quando será averiguada a sua culpa ou dolo. Aí você pode dizer, bom, mas isso não foi analisado pelo STJ? Na quarta turma foi. A ministra Isabel Galotti, ela apresentou divergência ao voto relator, chamando a atenção para a aplicação da tese da dupla garantia. Ela disse no seu voto exatamente o seguinte, saber se houve excesso do agente público, se houve abuso, se a atuação foi regular ou irregular, isso vai ser discutido precisamente no mérito desta ação de responsabilidade que, segundo a jurisprudência atual e vinculante, porque a tese em repercussão geral, do Supremo Tribunal Federal só pode ser ajuizada contra a União. A ministra Isabel Galotti chamou a atenção direta para a aplicação da tese da dupla garantia. Ela disse isso no seu voto. Contudo, a quarta turma do STJ superou o argumento da ministra, superou o argumento da aplicação da dupla garantia, dizendo o seguinte, que quando o agente público pratica ato com potencial para se tornar ato ilícito, sua condição de agente de Estado perde relevância, assim a ação deve ser admitida contra o agente e não contra a União. Calma, porque o Supremo Tribunal Federal não disse isso quando fixou a tese da dupla garantia com a interpretação que deu ao artigo 37, parágrafo 6º e ao princípio da impessoalidade da Constituição Federal. É bom ter calma. Eu não estou dizendo se a indenização é devida ou não. O que importa para concurso público, e essa é a especialidade do canal, é que nessa decisão o STJ afastou por um novo argumento não analisado pelo Supremo Tribunal Federal,
quando da fixação da tese em repercussão geral acerca da teoria da dupla garantia. O STJ disse, eu vou repetir, quando o agente público pratica ato com potencial para se tornar um ilícito civil, sua condição de agente de Estado perde relevância. O Supremo nunca falou sobre isso quando fixou a tese da dupla garantia no recurso extraordinário, aqui 1.027.633. Essa decisão é de 2019, em repercussão geral. Já faz tempo que essa tese existe, mas é a primeira vez que ela é afastada sob esses argumentos. Por isso que eu digo aqui, ó, opa, o STF não disse isso em nenhum momento quando fixou a tese da dupla garantia. Qual é a sua posição em termos de provas de concurso? Você precisa continuar sabendo que o Supremo Tribunal Federal tem a tese em repercussão geral que fixa a ideia de dupla garantia, a partir da interpretação do artigo 37, parágrafo 6º e do princípio da impessoalidade. Precisa saber qual é a garantia para o particular prejudicado, precisa saber qual é a garantia para o agente público e agora você precisa saber que o STJ afastou essa teoria quando o agente público pratica ato com potencial para se tornar um ilícito civil. O engraçado aqui, interessante até, é que o STJ não dá mais explicações sobre essa hipótese, apenas diz que isso se aplica ao caso do Deltan Dallagnol, no que diz respeito à indenização a que fora condenado para com o ex-presidente Lula em R$75 mil em razão daquela entrevista que ele deu com a apresentação do PowerPoint. Bom, você precisa saber disso. Obviamente que as cenas dos próximos capítulos nos indicam que isso será levado ao Supremo Tribunal Federal para que o Supremo analise se aplica ou não a esse caso específico a sua tese da dupla garantia em repercussão geral. Então nós teremos que aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas o assunto tem muito potencial para cobrança em provas, justamente por conta do afastamento por parte do STJ, na minha opinião exagerada, acerca da teoria da dupla garantia no que diz respeito aqui ao princípio da impessoalidade e ao artigo 37, que justificam a feitura da dupla garantia enquanto tese, enquanto teoria, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, estava preparando aqui a aula para o curso 15+, sobre dupla garantia, e eis que essa decisão do STJ lança novas luzes sobre o tema, razão pela qual você precisa ficar muito ligado ou muito ligada nisso para as provas de procuradoria, especialmente na solução futura que dará o Supremo Tribunal Federal a essa situação. Ou seja, o Supremo, nesse caso, vai abraçar aquilo que disse o STJ, no sentido de que quando o agente público pratica ato com potencial de se tornar ilícito civil, isso afasta a tese da dupla garantia, ou o Supremo vai rejeitar esse argumento do STJ e vai aplicar a tese da dupla garantia aqui ao caso Deltan Dallagnol versus Lula, para dizer que essa ação deveria ter sido ajuizada exclusivamente contra a União e assegurar aqui ao Deltan Dallagnol, enquanto agente público, a época do cometimento dos fatos, a época do acontecimento dos fatos, irá assegurar a ele a sua garantia de ser processado somente pelo Estado em ação regressiva, quando haverá discussão nessa ação de sua culpa ou dolo, ou seja, de sua responsabilidade subjetiva. Nós teremos que acompanhar o que o Supremo decidirá, que será justamente as cenas dos próximos capítulos. Bom, espero ter te esclarecido essa questão sobre a dupla garantia nesse recentíssimo julgado do STJ. Vamos ver o que o Supremo decide. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.